Olá pessoal, tudo bem? Tranquilos? Tranquilos nem tanto, né pessoal? Muita disciplina, muita matéria para estudar, mas tenho certeza que vocês chegarão lá. E a rodada, o que acharam? Fácil? Pessoal, fácil porque vocês estão estudando, tá? Fácil porque vocês estão realmente se dedicando, fazendo um trabalho diferenciado e com certeza vocês terão resultados também diferenciados, ok? Então, veja aqui o que o Albert Einstein disse. Não há nada que seja maior evidência de insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes. Então, o que vocês estão fazendo certamente é um trabalho totalmente diferente do que tem no mercado. Então, certamente vocês alcançarão aí um resultado diferenciado. Beleza? Show? Então, vamos lá. Vamos dar início aqui à nossa rodada na questão 1. Os gêneros documentais comumente encontráveis em arquivos inclui o gênero. Pessoal, classificação dos arquivos, do documento de arquivos quanto ao gênero. Isso cai muito em prova, vocês precisam memorizar. Então, quanto ao gênero, os documentos eles podem ser textuais, cartográficos, iconográficos, audiovisuais, filmográficos, sonoros, micrográficos, informáticos digitais. Beleza? Então, das opções aqui, o gênero documental encontrado em arquivos inclui o iconográfico. Questão bem tranquila, gabarito letra B. Então, veja que é uma questão do SESC desse ano. Ok? Então, vamos lá. 2. Tendo em vista que a identificação do tipo documental proporciona uma série de vantagens na organização de um arquivo, assinale a opção que apresenta corretamente um tipo documental. Esse é um outro assunto que o SESC gosta muito, tipo documental. E o que vem a ser o tipo documental? Tipo documental é a espécie detalhada, especificada. Então, o tipo documental, se fosse uma equação, nós podemos dizer que é a espécie mais a função ou a atividade. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? Então, perceba o seguinte, o que vem a ser a espécie? A espécie ela está relacionada à natureza da informação que o documento pretende alcançar. Então, por exemplo, aquela reunião lá de condomínio que ninguém nunca vai. Eu, pelo menos, dificilmente eu apareço lá. Deveria até aparecer mais. Ao final dessa reunião é gerado um documento. Que documento é esse? A ata, não é isso? A ata de reunião de condomínio. Então, perceba que esse documento ele tem por objetivo fazer o registro resumido das ocorrências daquela reunião. Tá? Então, por isso que a espécie documental ela está relacionada à natureza da informação que o documento pretende alcançar. Então, quando você detalha essa espécie, por exemplo, a espécie seria a ata, certo? Quando você tem ata de reunião de condomínio, você está especificando essa espécie. Então, você vai ter o tipo documental. Beleza, pessoal? Com base nessa explicação, nós podemos marcar tranquilamente a letra B, certo? Relatório de atividade. Então, o relatório é a espécie de atividade, está especificado, está detalhando esse relatório. Então, você vai ter o tipo documental. As demais opções é a espécie. Beleza? Tranquilo? Então, questão 2, gabarito letra B. 3. A respeito das técnicas de organização de arquivos, julgue o item subsequente. Os arquivos são classificados em institucionais, pessoais ou familiares. E aí, o que vocês acham aí? O que vocês marcaram? Está certo. Professor, vi lá no material que a classificação quanto às entidades mantenedoras inclui também públicos. Perfeito, você está certo. De fato, a classificação de Marilena Leite Paz quanto às entidades mantenedoras, eles consideram os documentos, os arquivos, né, de uma organização como públicos, institucionais, comerciais, familiares ou pessoais. Mas aqui não está errado. Veja que ele não está restringindo. Os arquivos são classificados apenas em institucionais, pessoais ou familiares. Não está dizendo isso. Então, fique atento. O SESC costuma fazer isso. Já vi questão do SESC relacionada a princípios, tá? Em relação a princípios arquivísticos, proveniência, unicidade, territorialidade, ordem original, ponto, parava. E aí, está certo, está errado? Está certo. Tá? Não está limitando, perfeito? Perceba isso, ok? Então, fique atento aí a questões
desse tipo para não confundir. Então, questão 3, gabarito certo. 4. A respeito da gestão da informação de documento e dos tipos documentais, julgue o item que se segue. Os documentos de arquivo, quanto à natureza do assunto, podem ser ostensivos ou sigilosos. E aí, pessoal? Natureza do assunto. De fato, é isso. De fato, o assunto ele pode ser ostensivo. O que vem a ser o assunto ostensivo? Qualquer pessoa pode consultar aquele documento, perfeito? Essa divulgação, obviamente, não vai prejudicar a instituição. Agora, o sigiloso não. Esse é limitado a um número restrito de pessoas, somente quem tem realmente autorização para ter acesso a esse documento. Tá? Então, de fato, quanto à natureza do assunto, os documentos podem ser ostensivos e sigilosos. Então, questão 4, gabarito está certo. 5. Com relação à gestão da informação e à gestão de documentos, julgue o item a seguir. O gênero documental iconográfico reúne documentos eletrônicos e digitais. Pessoal, marca aí com uma estrelinha aí, com um xizinho, o gênero documental iconográfico. O SESP adora esse gênero documental, ok? O que vem a ser o gênero documental iconográfico? São aqueles que vão reunir documentos com imagens estáticas, tá? Por exemplo, nós podemos dar fotografias, desenhos, tá? Cartazes, perfeito? Então, está errado. Documentos eletrônicos digitais é o gênero documental informático ou digital, beleza? Tá? Então, marque aí com um xizinho aí o gênero documental iconográfico. Costuma cair muito em prova, principalmente do SESP. Então, questão 5 já falamos, gabarito errado. 6. Direto ali, ó, formulário exemplo de tipo documental. Agora ficou fácil, hein, pessoal? Começando a ficar fácil. Não, formulário aqui não está detalhado, não está especificado. Se tivesse ali formulário de pacientes, estaria certo, tá? Aí sim eu estaria detalhando, especificando o formulário. Só formulário é uma espécie documental, beleza? Então, 6, gabarito errado. 7. Julgue o próximo item referente à gestão de documento. Uma ata de reunião da diretoria é um exemplo de tipo documental? Sim. Sim. Certo? A ata é a espécie, reunião é a função, é a atividade. Então, quando você junta, tá? Você tem o tipo documental. Beleza? Então, de fato, questão 7, gabarito certo. 8. Acerca da análise tipológica dos documentos de arquivo, julgue o item que se segue. O tipo documental é a junção de uma espécie documental com a função que originou a necessidade do documento. Pessoal, estou repetindo de forma proposital. Tá? É para martelar mesmo, porque esse assunto é muito fácil e cai muito em prova. Então, não vamos dar sopa para o azar. Tá? Você precisa ter isso aí bem tranquilo aí na sua mente. Tá? E, de fato, o tipo documental, se fosse uma equação, como é que ficaria? É igual a espécie documental mais função. Beleza. Então, questão 8, gabarito certo. 8. Direto ali, ó. Espécie documental textual é a mais encontrada nos acervos arquivísticos brasileiros. E aí, que marcaram aqui, pessoal? Caíram na pegadinha? Não, né? Não pode cair na pegadinha não, pessoal. Questão fácil, a gente não pode errar. Questão fácil, tem que acertar tranquilo, ok? Pessoal, documento textual é o mais encontrado nos acervos arquivísticos brasileiros? O que vocês acham? Ou será que é o cartográfico, iconográfico, audiovisual, micrográfico? Qual que é o mais encontrado nos acervos arquivísticos? De fato, é o documento textual. Só que vem cá, documento textual é espécie? Não, pessoal. Documento textual é a classificação quanto ao gênero. Beleza? Pegou aqui? Olha lá. Então, como é que ficaria certo ali? O gênero documental textual é o mais encontrado nos acervos arquivísticos brasileiros. Aí estaria certo. Beleza? Show? Então, marcou e foi para o abraço. Questão 9, gabarito errado. 10. A respeito das políticas públicas de arquivo, julgue o item a seguir. A informação, quando classificada na categoria secreta, permanece por 15 anos com restrição de acesso. E aí? Fácil, hein?
Nós já vimos que quanto ao grau de sigilo, nós temos 3. Ultra secreto, secreto e reservado. Professor, eu me lembro, alguns anos atrás, que tinha também o grau confidencial. Não estaria errado essa questão? De fato, você está certo, seria mesmo esse grau confidencial. Mas com o advento da lei do acesso à informação, deixou de existir o grau confidencial. Tá? Então, para a sua prova, leve apenas o grau de sigilo ultra secreto, secreto e reservado. Tá? E quais são os prazos de restrição de acesso? Ultra secreto, 25 anos. Secreto, de fato, 15 anos. E o reservado, 5 anos. Beleza? Show? Então, vamos lá. Então, gabarito 10. Questão 10, gabarito certo. Questão 11. A respeito das políticas públicas de arquivos, julgue o item a seguir. Os documentos públicos, de acordo com a lei dos documentos, de acordo com a lei dos arquivos, podem ser identificados como especiais ou natos digitais. Pessoal, lei do arquivo é a lei 8.159/91. De acordo com a lei dos arquivos, de acordo com a lei 8.159/91, os documentos públicos eles podem ser correntes, intermediários e permanentes. Ok? Então, questão 11, gabarito errado. Questão 12. Com base na legislação federal em vigor, julgue o item a seguir relativo à política de acesso aos documentos de arquivo. Informação sigilosa é aquela submetida temporariamente à restrição de acesso. Pessoal, restrição de acesso é temporário, ok? A informação sigilosa é isso mesmo? É, né? Nós vimos já. Tá? Então, informação sigilosa, os documentos, eles são limitados a um número restrito de pessoas. Então, somente pessoas autorizadas poderão ter acesso a esse documento. Beleza? Então, correto. E essa restrição ela é temporária. Então, questão 12, gabarito certo. Vamos lá, pessoal. Tá fácil, mas vamos garantir essas questões aqui na prova. Questão 13. Com base na legislação federal em vigor, julgue o item a seguir relativo à política de acesso aos documentos de arquivo. Com relação ao grau de sigilo, os documentos podem ser classificados como ostensivos, reservados, secretos ou ultrasecretos. Pessoal, estou trazendo questões próximas aqui para vocês verem que realmente o SESP está sempre cobrando os mesmos assuntos. Tá? Nós já vimos que grau de sigilo são apenas 3. Quais? Reservado, secreto ou ultrasecreto. Às vezes aparece o confidencial, que já houve o grau de sigilo confidencial, mas com a lei de acesso à informação não existe mais, somente esses 3 aqui, reservado, secreto e ultrasecreto. Então não há de se falar em grau de sigilo ostensivo. O ostensivo está relacionado à classificação quanto à natureza do assunto, ok? Então, questão 13, gabarito errado. 14. Acerca dos instrumentos de gestão, avaliação e classificação documental, julgue o item seguinte. Documentos cartográficos, filmográficos, textuais e informáticos são exemplos de classificação de documentos quanto ao gênero. Beleza, isso aí. Bem tranquilo. Tá? Então, nós temos ainda quais? Nós temos ainda o iconográfico, que ele não mencionou aqui, sonoros, audiovisuais, beleza? Micrográficos, ok? Mas está certo? Então, questão 14, gabarito certo. 15, vamos lá, pessoal, meio do caminho, hein? Acerca dos instrumentos de gestão, avaliação e classificação documental, julgue o item seguinte. No que se refere aos estágios de sua evolução, os arquivos podem ser classificados em arquivos de primeira idade, arquivos de segunda idade, arquivos de terceira idade, ou seja, arquivos correntes, intermediários e permanentes. E aí? O que marcar aqui? Se a classificação está correta quanto ao estágio de evolução do documento, está certo, né, pessoal? O estágio de evolução dos documentos está relacionado a que teoria, hein, pessoal? Teoria das 3 idades. Beleza? Então, é exatamente isso. Quanto ao estágio de evolução, você vai associar a teoria das 3 idades.
Documentos podem ser correntes, intermediários ou permanentes. Então, questão 15, gabarito certo. 16. Acerca dos instrumentos de gestão, avaliação e classificação documental, julgue o item seguinte. Segundo a abrangência de atuação dos documentos, os arquivos podem ser classificados como especial e especializado. Pessoal, agora nós estamos falando de abrangência de atuação. Estamos falando de extensão de atuação. E o que nós vimos? Quanto a essa classificação, os arquivos podem ser especial e especializado, pessoal? Não. Classificação quanto a natureza dos documentos é que podem ser especiais ou especializados. A abrangência de atuação, os arquivos são setoriais ou gerais, também chamados de centrais. Os arquivos setoriais são aqueles que você vai frequentar muito, tá? No seu setor de trabalho, certo? Eles são formados a partir de arquivo corrente, junto ao seu setor de trabalho. Beleza, pessoal? Então, os arquivos setoriais, ele cumpre a função de quê? De arquivo corrente. Lembra que o arquivo corrente são os arquivos ali do setor de trabalho, são frequentemente consultados? Lembra disso? Então, exatamente. Então, cada setor de trabalho vai ter lá o seu arquivo setorial. Então, se cada setor de trabalho tem o seu arquivo setorial, nós podemos dizer que os arquivos setoriais, eles são descentralizados. Cada um tem o seu. Beleza? Então, essa classificação aqui estaria errada. Por quê? Porque, de acordo com a abrangência de atuação dos documentos, os arquivos são setoriais ou gerais. Beleza? Então, questão 16, o gabarito está errado. 17. Acerca dos instrumentos de gestão, avaliação e classificação documental, julgo o item seguinte. Situação hipotética. Uma instituição de ensino com unidades em várias regiões do país possui um arquivo geral que centraliza os documentos de todas as suas unidades vinculadas. Assertivo. Nessa situação, a criação desse arquivo geral deu-se em função da classificação dos arquivos pela natureza dos documentos. Pessoal, a banca vai fazer isso. Não tem muito o que fazer. Ela vai misturar as classificações, vai embaralhar para dar um nó na sua cabeça. É isso que ela vai fazer. Tá? Não tem muito o que fazer. Então, olha só. Será que esse arquivo geral ele ocorreu em função da classificação dos arquivos pela natureza dos documentos? O que nós vimos quanto à natureza dos documentos? Os arquivos podem ser o quê? Especiais ou especializados. Tá? A natureza do documento. Então, quando o arquivo ele custodia documentos de forma física distintas, e com isso, obviamente, merece tratamento especial no seu armazenamento, na sua conservação, nós temos os arquivos especiais. Agora, quando os arquivos eles custodiam documentos que procedem da experiência do homem, né, em um determinado campo, aí nós temos os arquivos especializados. Beleza? Então, perceba que quando a questão fala em arquivo geral, como nós já vimos na questão anterior, está se referindo à classificação quanto à extensão de atuação do documento. Certo? Então, os documentos são setoriais ou os documentos são gerais? Beleza? Então, questão 17, o gabarito está errado, porque o arquivo geral está relacionado à classificação quanto à extensão de atuação. Beleza? E a classificação quanto à natureza dos assuntos, os arquivos podem ser especiais ou especializados. Então, questão 17, gabarito está errado. 18. Em relação à sistemática de arranjo de arquivos documentais, julgue o item seguinte. Se o fundo for constituído de documentos de gêneros diversos, como filmes, fotografias, fitas magnéticas ou papel, eles poderão ser fisicamente armazenados em locais diferentes. E aí, pessoal? O que vocês marcaram aqui? É exatamente isso, né, pessoal? Isso aí está lá no livro de Marilena Leite Paz. Só que tem um detalhe. Para que isso aconteça,
tem que ser feitas referências correspondentes ao fundo ao qual pertence. Então, gêneros documentais diferentes, nós vamos ter que ter tratamentos, né, diferentes a esses gêneros documentais. Então, por isso que eles podem ser fisicamente armazenados em locais diferentes. Agora, como ele pertence ao mesmo fundo, tem que se fazer as referências correspondentes a esse fundo. Tá? Então, de fato, questão 8, o gabarito está correto. 19. Com relação à Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, julgue o item subsecutivo. Os documentos públicos incluem os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de caráter público e por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos no exercício de suas atividades. Essa classificação o Sérgio gosta muito, hein? Tá? Isso está lá no parágrafo 1º do artigo 7º da Lei dos Arquivos. Exatamente isso. Diz assim, ó, são também públicos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de caráter público, por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos no exercício de suas atividades. Então, está perfeito. O gabarito da questão 19 está certo. Questão 20. Vamos lá, pessoal. Questão bem completa essa aqui, ó, em relação às classificações que nós vimos. De acordo com as características e atributos dos documentos arquivísticos, pode-se afirmar que película fotográfica. O que vem a ser a película fotográfica? Só, na rodada 1 nós vimos o suporte, lembra disso? O suporte é o material sobre o qual a informação ela é registrada. Então, aqui, ó, a película é exatamente um material. Tá? Então, a película é exatamente o quê? O suporte. O códice. Só, o códice é um livro de registro. E o que vem a ser, então, o códice? O códice, então, é o formato. Beleza? O que nós temos quanto ao formato? O formato ele está relacionado com o quê? Com as características físicas de um suporte. Então, perceba, o suporte é o quê? É o papel. Então, quando você tem características diferentes desse suporte, desse papel, você tem um formato. Então, perceba, o papel é o material, é o suporte. A folha seria o quê? Seria um formato. Assim como o códice, que é esse livro de registro, seria um formato. Um caderno seria um formato. E qual é o material desse caderno? É o papel. O papel é o quê? É o suporte. Beleza? Tranquilo? Relatório de auditoria. Esse é fácil. Tá? Então, nós vemos aqui, ó, relatório é a espécie de auditoria. Relatório de auditoria é o tipo. É a espécie com especificação. Então, você tem relatório de auditoria como o tipo documental. Audiovisual. Nós já vimos isso. Classificação quanto ao gênero. Minuta. O que vem a ser a minuta? Pessoal, perceba que a minuta ela está relacionada com o preparo do documento, ou seja, a maneira como ele é disponibilizado, esse documento. Como é que esse documento é disponibilizado? Em forma de minuta ou rascunho? Já é o original ou é uma cópia? Então, perceba que essa é a forma documental. Ou seja, o preparo do documento, a maneira como ele é disponibilizado. Tá? Então, a forma documental são 3. Minuta ou rascunho, original ou cópia. Tá? Memorize isso. E a espécie documental que nós já vimos, que seria o quê? No nosso exemplo aqui, o edital. Certo? O edital seria a espécie documental. Se tivesse edital de licitação, aí está especificando o edital. Seria o quê? Seria o tipo documental. Não é o caso. Então, questão 20, gabarito, letra B. Show, pessoal? Vamos lá. 21. No que se refere aos princípios, conceitos e legislação arquivística, julgue os itens a seguir. Os mapas e plantas encontrados nos arquivos da Anatel pertencem ao gênero documental iconográfico, sendo classificados e avaliados de forma diferenciada e específica conforme esse gênero documental. Pessoal, mapas e plantas. Mapas e plantas. O que eles representam? Perceba que eles representam uma área maior de forma reduzida. Nós estamos falando do gênero documental cartográfico e não iconográfico. Iconográfico, nós já vimos que são documentos com imagens estáticas. Seria a fotografia, o desenho, a gravura. Ok? Então, questão 21, gabarito errado.
Pessoal, é bem tranquilo essa rodada realmente, tá? Mas tem que ficar atento aí nas classificações para não errar uma questão fácil dessa em prova, beleza? Show? Questão 22. No que se refere aos princípios, conceitos e legislação arquivística, julgue os itens a seguir. Os arquivos setoriais possuem a função de arquivos permanentes nas organizações públicas. Pessoal, o que vem a ser os arquivos setoriais? O nome ajuda, né? São os arquivos que estão localizados em cada setor, né? Então, cada setor tem o seu arquivo, obviamente, setorial. Esses arquivos setoriais, eles vão cumprir a função de arquivo corrente. Perceba que cada setor tem o seu. Inclusive, esses arquivos setoriais eles são descentralizados. Então, eles não vão fazer a função de arquivos permanentes, mas sim de arquivos correntes. Beleza? Então, questão 22, gabarito errado. 23. Julgue os itens a seguir acerca dos conceitos fundamentais de arquivologia. O tipo documental está relacionado à fusão da espécie documental com a função do documento. E o professor está repetindo questão. Tá não, pessoal. Isso aqui é para mostrar a vocês que uma questão bem semelhante, que troca basicamente ali, ó, fusão por junção, que nós vimos lá na questão 8, vocês perceberem como o CESP cobra questões bem parecidas sobre o mesmo assunto. Tá? Então, olha lá, tipo documental. É um assunto que o CESP adora. Então, realmente, o tipo documental é a fusão da espécie documental com a função do documento ou com a atividade. Beleza? Então, questão 23 está certo. 24. Com relação à legislação arquivista, julgue o próximo item. No Brasil, o maior prazo de restrição de acesso à informação é de 15 anos. E será que é isso? 15 anos? Não, né, pessoal? Nós vimos que o maior prazo de restrição de acesso à informação é contra o grau ultra secreto. Certo? E que prazo é esse? 25 anos. Detalhe, pode ser prorrogado uma única vez por até 25 anos. Ok? Fique com essa informação aí que é importante também. Então, questão 24, gabarito errado. 25. Acerca da análise tipológica dos documentos de arquivo, julgue o item subsecutivo. Um relatório de atividade, uma ata de reunião de diretoria e um processo de compra de material são exemplos de tipos documentais. Professor, não aguento mais falar em tipo documental. Pessoal, é para martelar mesmo. Não pode ter dúvida nesse assunto aqui. Perfeito. Perceba que todas as espécies estão detalhadas, estão especificadas. Olha lá, o relatório de atividade, a ata de reunião de diretoria, o processo é de compra de material. Então, perfeito. Questão 25, gabarito certo. 26. Considerando as tipologias documentais e a preservação de documentos, julgue os próximos itens. O ofício, o memorando e o processo são exemplos de tipo documentais. Não, aqui não está especificado. São exemplos de espécies documentais. Então, 26, gabarito errado. 27. No que se refere à análise tipológica e às políticas de acesso aos documentos de arquivo, julgue os itens subsecutivos. As 3 categorias de sigilo para a classificação de documentos são ultra-secreto, reservado, ultra-secreto, secreto e reservado. Beleza, pessoal. Mais uma questão que se repete. Beleza? Então, tranquilo, gabarito certo. Só lembrando, grau confidencial não existe mais, hein? Tá? Fique atento a isso aí. Então, questão 27, gabarito certo. 28. Como ensina Mariana Leite Paz, é correto afirmar que... Pessoal, questão de tipo de arquivamento. Tá? É uma questãozinha bem tranquila também, mas que pode aparecer aí na sua prova. Então, nós temos 2 tipos de arquivamento, né, pessoal? O arquivamento horizontal e o arquivamento vertical. Essa diferença entre os arquivamentos vertical e horizontal está relacionada à posição com que os documentos estão dispostos em fichas e documentos, e não com a forma dos móveis. Fique atento a isso. Essa é a primeira
o primeiro aspecto importante sobre os tipos de arquivamento. O arquivamento horizontal, os documentos eles são colocados uns sobre os outros. Então, perceba o seguinte, para você consultar um documento, você teria que tirar os documentos que estão em cima, certo? Então, perceba que o documento, o arquivamento horizontal, ele é desaconselhado para os arquivos correntes, certo? Por quê? Porque dificulta a localização da informação, beleza? Mas, por outro lado, ele é amplamente utilizado para plantas, mapas, desenhos e também nos arquivos permanentes. Ok, pessoal? Já o tipo vertical, esse aqui, os documentos eles são expostos um atrás dos outros, tá? Uns atrás dos outros. Então, isso permite o quê? Uma rápida consulta. Beleza? Então, essa basicamente é a diferença entre os tipos de arquivamento vertical e horizontal. Então, vamos lá. Letra A aí. No tipo de arquivamento vertical, os documentos são colocados uns sobre os outros. Não. Qual é o tipo de arquivamento que os documentos são colocados uns sobre os outros? É o arquivamento horizontal. B. A posição em que são dispostos fichas e documentos não distingue os tipos de arquivamento. Pelo contrário, é exatamente a posição em que são dispostos fichas e documentos é que vai distinguir o tipo vertical e horizontal, e não a forma dos móveis. Os tipos de arquivamento são horizontal e vertical. Pessoal, isso é fácil, hein? É exatamente o gabarito. O que distingue os tipos de arquivamento é a forma dos móveis. Não. É a disposição das fichas e documentos, certo? Então, é a posição em que as fichas, posição em que são dispostas as fichas e documentos, então, e não a forma dos móveis. Então, o gabarito letra C. Ah, faltou a letra E aqui. Ó. No tipo de arquivamento horizontal, os documentos são expostos uns atrás dos outros. Não. No arquivamento horizontal, os documentos são colocados uns sobre os outros. Ok? Ele é desaconselhável para os arquivos correntes. Tá? Fique com essa informação em que ela é muito importante. Arquivamento horizontal é desaconselhável nos arquivos correntes. Ok? Beleza? Show. Então, questão 28. Gabarito letra C. 29. No que se refere à aplicação e às características das espécies documentais, julgue os itens a seguir. O atestado, à semelhança do que ocorre com a certidão, resulta da transcrição de um documento administrativo. Pessoal, aqui ele está abordando as espécies documentais que nós colocamos no material de Heloísa Belotto. Tá? Então, é importante vocês atentarem aí para essa classificação. Tá? Então, fiquem espertos nessa classificação de Heloísa Belotto. É isso mesmo, pessoal? Atestado e certidão são semelhantes e resulta dessa transcrição? Não é nada disso. Pessoal, qual é a diferença entre atestado de óbito e certidão de óbito? Perceba o seguinte, o atestado de óbito é emitido pelo médico. Por quê? Porque é uma declaração a partir de uma realidade ou um fato constatado. É o óbito, o falecimento. Então, é exatamente essa declaração, né, de um fato que vai caracterizar, de um fato constatado, que vai caracterizar o atestado. Já a certidão, não. A certidão, ela consiste na transcrição de algo que já está registrado em documentos de assentamento, tá? Elaborado segundo as normas notariais. Então, a certidão de óbito, por exemplo, ela é emitida por cartório, tá? Então, o atestado é emitido pelo médico. Por quê? Porque ele vai declarar um fato constatado. No exemplo, nós temos o atestado de óbito emitido por um médico. Já o cartório de registro civil, ele vai emitir a certidão, porque ele vai apenas transcrever algo que já está registrado em documento de assentamento. Tá? Obviamente, esse documento é elaborado segundo as normas notariais.
ou jurídico-administrativo. Então, perceba que o atestado não seria semelhante à certidão. Então, o gabarito da questão 29 está errado. 30. No que se refere à aplicação e às características das espécies documentais, julgue os itens a seguir. O registro dos acontecimentos ocorridos durante uma assembleia denomina-se ata. Essa é tranquila. Vocês lembraram lá da ata da reunião de condomínio, certo? De fato, o registro resumido das ocorrências de uma reunião, de uma assembleia, exatamente denomina-se ata. Beleza? Tranquilo, pessoal? Rodada bem tranquila. Acredito que vocês não tiveram nenhuma dificuldade, beleza? Mas é exatamente assim que o CESP costuma cobrar. Então, não vamos perder uma questão aí bem tranquila. Ok, pessoal? Então, muito obrigado. Um forte abraço, bons estudos. Até a próxima rodada.